início de cada ano, as pessoas ficam preocupadas com as muitas contas a pagar que não param de chegar. Então, para saber como será o ano de 2010 economicamente para os brasileiros e outras questões sobre economia, eu converso hoje com o professor Jedson César de Oliveira, professor aqui da Estação Business School. O professor Jedson é mestre em desenvolvimento econômico, graduado em economia, pesquisador e professor aqui da escola. Olá, professor, bem-vindo ao programa, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Professor, então, pegando o gancho, como será o ano de 2010 para os brasileiros? Será um ano difícil, um ano de economizar ou o ano parece se aproximar muito mais tranquilo do que 2009? As estimativas da maioria dos especialistas é que o ano de 2010 seja um ano bastante favorável, principalmente se levarmos em consideração que em 2008 e em uma parte de 2009 nós tivemos um período de crise muito forte, uma crise internacional, oriunda nos Estados Unidos, que acabou influenciando negativamente o crescimento econômico. Então a expectativa é de que em 2010 nós tenhamos um ano bastante favorável, já se fala em crescimento de 5% a 6%, que é um crescimento bastante razoável, bastante interessante, principalmente se considerarmos que o Brasil não tem uma tradição de crescimento econômico muito grande nos últimos anos. Então a expectativa é que 2010 seja um ano bem melhor, certamente bem melhor do que os anos anteriores. Professor, como será o crescimento? Quais serão os setores que ajudarão a impulsionar a economia a crescer realmente? Os setores que normalmente geram bastante emprego é o caso da construção civil, o setor automotivo, que recebeu bastante incentivo do governo, principalmente a questão da redução dos impostos. Isso gerou uma demanda muito grande. Normalmente são os setores que mais empregam, mas eu diria que o setor de alimentos provavelmente é um setor também que vai se encaixar muito bem em 2010. Nós temos uma expectativa de uma safra muito boa, mas principalmente os setores que dependem de financiamento, já que em 2008 e 2009 nós tivemos problema de crédito, e isso praticamente já ficou diluído aí nesses anos. Em 2010 a expectativa de que o crédito volte a crescer e gere um impacto bastante positivo no financiamento de imóveis, automóveis, e isso gera um impacto bastante positivo na cadeia que abastece esses setores. Professora, no início de cada ano nós costumamos ter um número bem excessivo de despesas, são impostos e várias outras contas que as pessoas, principalmente as pessoas físicas, precisam pagar. Quais são essas principais despesas que atingem o bolso dos trabalhadores? Os impostos que têm maior impacto no orçamento doméstico seriam o IPTU, que em razão da valorização imobiliária deve ter um reajuste em torno de 6% em relação ao ano passado. O IPVA, que segundo os cálculos deve ter uma queda em função da desvalorização dos automóveis, mas no geral a tendência é que esses dois impostos na média tenham um impacto maior no orçamento. E um terceiro, para quem tem filhos na escola, material escolar tem subido bastante, estimativas do IBGE apontam para um crescimento em torno de 16%, no preço do material escolar. Isso certamente terá um impacto sobre o orçamento das famílias, que normalmente não esperam, não poupam recurso para esse início de ano. Normalmente as famílias gastam muito no final de ano, né, em virtude das festas, em virtude de férias. Então o orçamento geralmente fica muito apertado. Então vem bem numa fase que o orçamento está apertado. Então é preciso ter muita cautela com essas despesas. Professor, além dessas despesas com impostos, mensalidades escolares, material escolar, quais serão os outros fatores que terão um peso bem importante no orçamento dos trabalhadores durante o ano de 2010? A gente sabe, Paulo, que em virtude da crise, muitas pessoas foram demitidas, perderam o emprego e muitos retomaram no mercado de trabalho com um salário mais baixo. Então é preciso você fazer uma readequação do que você pode gastar. Normalmente essas despesas que eu citei anteriormente têm um impacto muito grande. Mas o que eu diria, principalmente para as pessoas que têm dívida, é poder renegociar as dívidas com as financeiras, poder renegociar os impostos em atraso, cartão de crédito. Essas dívidas são dívidas com taxas muito elevadas. Então é sempre importante você renegociar com os bancos, renegociar suas dívidas
passadas, porque normalmente elas têm um peso muito grande, as taxas de juros eram muito mais altas, né? A gente sabe que as taxas de juros vêm caindo significativamente, apesar de ainda estarem bastante elevadas. Mas o conselho que a gente dá é que as pessoas façam uma programação financeira, evitando gastos supérfluos, focando no que é mais interessante, o que é mais importante. Por exemplo, a educação dos filhos. Não dá para economizar, né? Economizar em determinadas áreas. Saúde é uma coisa importante, então evitar. Se você não tem condições de quitar sua dívida no curto prazo, deixa suas férias para o Nordeste, para quem vai para o exterior, deixa para uma próxima oportunidade. Assim que você quitar esses débitos, aí você pode sim fazer um planejamento de médio e longo prazo. Por quê? Porque você vai ter condições, inclusive, de futuramente ter um benefício muito grande, que é de pagar os impostos à vista e obter desconto, poder aplicar esses recursos que você recebe ao longo do ano e ter uma rentabilidade sobre eles. Então, é muito importante que você faça uma programação financeira para que isso não venha a ocorrer. Eu quero ouvir mais orientações financeiras suas, professor, mas isso só no próximo bloco. Agora nós vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já com mais dicas sobre economia com o professor Jedson Oliveira.